Bom, neste vídeo aqui eu vou falar sobre este livro que é de Sinais e Sistemas, um livro bastante utilizado para estudo de engenharia elétrica, eletrônica, principalmente quem pega mais o foco de telecomunicações. E eu faço isso porque, bom, frequentemente me perguntam sobre que indicação eu dou para livro de determinado assunto, e não é só de circuitos elétricos, como outros assuntos que alunos costumam estudar em cursos de engenharia, principalmente eletrônica, ou cursos parecidos, né? E aí eu já falei aqui sobre circuitos elétricos, livros de circuitos elétricos, falei sobre um livro de controle, e agora eu vou falar sobre um livro de sinais e sistemas. E bom, para caso você esteja chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Nicolas Yukio, sou engenheiro eletrônico. Aqui no canal eu ensino circuitos elétricos, tem aulas e exercícios resolvidos. Vai ser muito bom para você se você estuda isso numa faculdade. Então, se for esse o caso, você se interessa pelo assunto, então convido você a se inscrever. Então, vou falar primeiro, dar uma ideia de o que é sinais, sistemas, basicamente, para que isso é útil. Então, por sinais, entenda uma sequência de dados que mede alguma coisa que está variando. Pode ser o sinal de áudio aqui que eu estou falando para o microfone. Aí esse microfone ele está convertendo em uma tensão que está variando toda hora. Aí está mandando lá para o computador. Pode ser um sinal, pode ser uma tensão em um circuito elétrico, tal como esses circuitos que você vê aqui no canal do Elétron. Mas geralmente quando a gente pensa em sinal, a gente pensa em uma coisa que está variando toda hora. Então em um circuito DC não é bem isso que a gente imagina. Aí pode ser uma corrente elétrica, aí o sinal pode ser o sinal que vai para uma antena, aí tem a intensidade da onda eletromagnética que é gerada para chegar lá do outro lado, o sinal pode ser a temperatura que é registrada em uma estufa de plantação de alguma coisa para ficar monitorando, ou em um processo industrial, esse tipo de coisa. Aí sistemas são sistemas que lidam com esses sinais, tá? Mas fazem o quê? Eles filtram o sinal, como por exemplo, eu estou falando aqui, aí depois que eu tenho aqui a gravação do áudio, eu posso fazer várias coisas aqui com o áudio, eu posso filtrar para tentar tirar alguns sons indesejados, alguns ruídos que aparecem e eu não queria que aparecessem. Eu posso fazer umas outras coisas como alterar a frequência, deixar um pouco mais agudo, mais grave. Isso seria uma forma de sistema, um sistema que dá esse tratamento ao sinal, e não só em questão de áudio, né? Como por exemplo, em telecomunicações nós precisamos pegar sinais e mandar para uma antena, e quando chega o sinal do outro lado, nós precisamos separar o que é sinal importante mesmo, que é informação importante, e o que é ruído. Aí, para isso, nós usamos um filtro. E trazendo para um contexto talvez mais próximo do dia a dia de muita gente, que é o que? Filtragem de imagem e de vídeo. Na imagem, nós podemos aplicar várias coisas, vários efeitos para deixar a imagem um pouco diferente. Como os próprios filtros do Instagram mesmo, que você vai lá postar uma foto, você tem várias opções de deixar a foto mais vermelha, mais cinza, tem vários nomes lá nos stories também. E também na hora de editar um vídeo você tem várias opções, e tudo isso, todas essas formas, todos esses processos que você pode fazer com estes sinais, seja aqui no sinal de áudio que eu estou falando, seja no sinal de temperatura que está sendo medida numa estufa, seja um sinal que ele vem de uma imagem. Ao ler uma imagem, nós temos variação da cor que tem lá, né? Isso é um sinal. Ou um sinal que você pega em um vídeo. Tudo isso para você processar e filtrar e dar esses efeitos todos que são super importantes para telecomunicação, para a nossa vida da forma que a gente conhece hoje, né? Como que isso é feito? Olha, existe uma matemática
bem elaborada por trás, utilizando transformada Z, transformada de Laplace, transformada de Fourier, várias coisas assim para a gente calcular qual que vai ser a equação que a gente vai utilizar e saber como que vai ser este filtro, que contas que eu tenho que fazer para que o áudio fique do jeito que eu quero, para que aquele filtro do Instagram fique daquela forma que é apresentada, para que a imagem que você coloca lá fique com uns tons de vermelho diferentes, enfim, eu não entendo muito dessa terminologia. Mas tudo isso tem um tratamento matemático por trás e quem que estuda isso, essa disciplina de sinais e sistemas. E naturalmente você tem um direcionamento maior a telecomunicações. Eu imagino que muita gente vê essa matéria por conta de estudo de telecomunicações. E bom, agora eu vou mostrar o vídeo aqui, o livro aqui por dentro. Vou pegar aqui a câmera aqui e trazer para cá. Então aqui eu tenho o livro do Oppenheim, Alan Wilsky, não sei a pronúncia desse nome aqui, Sinais e Sistemas, segunda edição, até onde eu sei é a mais recente, eu não sei, não tenho noção, não tenho conhecimento de mais nenhuma. Esse livro aqui é dos Estados Unidos, ele é desses autores lá do Massachusetts Institute of Technology, MIT e tal. Aí, aqui ele começa com, antes de começar com o prefácio, o prólogo, essas coisas, tem um sumário mostrando aqui todos os 11 capítulos, tem uns apêndices mostrando algumas coisas que costumam ter nesses livros, principalmente os livros americanos, acho que costumam ter mais. Frações parciais, isso aqui é bem utilizado para transformadas de Laplace, né? Aí o prefácio ele vai dar uma noção assim, para que você usa o livro, o que é sinais e sistemas, para que tipo de aluno, esse tipo de coisa. Aí ele dá uma noção aqui, ó, por exemplo, sistema de comunicação, ele vai, AM, lembra lá do rádio AM? Então, o rádio AM utiliza um tipo de modulação chamada de modulação em amplitude. Tem também a modulação em frequência, que era utilizado no rádio FM. Era não, né? Continua sendo porque ainda existe isso. Aí tem um prólogo para dar uma noção melhor do que eu falei aqui neste vídeo, para que serve o conteúdo de sinais e sistemas, né? Aí ele dá vários campos aqui, ó, projetos de circuitos, acústica, engenharia biomédica, sistema de geração e distribuição de energia. Só você pensar, por exemplo, aqui, engenharia biomédica, para projetar todos aqueles equipamentos médicos que a gente utiliza quando a gente vai fazer alguma consulta médica. Para citar exemplo, muita coisa é baseada em ultrassom. Por meio de ultrassom, ver como que está vários órgãos do corpo humano, né? Aí o ultrassom, lá, o equipamento, ele pega um sinal por meio da medida lá do ultrassom, do som na faixa do ultrassom que vai e ecoa, né? Aí você tem um sinal de tensão. Isso para ter uma medida útil do que você quer, de como o corpo está lá, você tem que processar este sinal. E para processar este sinal, tem todo um tratamento matemático por trás. Aí pode ser também para processar um sinal de eletrocardiograma. Você vê aqueles pulsos variando numa tela lá. Aquilo lá teve que ser processado para ficar daquele jeito e o médico conseguir interpretar. O que mais? Aí ele dá vários exemplos de sistema aqui, até o carro aqui, ó. O carro, o veículo, aí o motorista interage pressionando o acelerador e com isso o veículo responde aumentando a velocidade, esse tipo de coisa. E bom, são muitos os sistemas aqui. Aí ele começa dando uma noção melhor aqui de sinais e sistemas. O circuito RC pode ser um sistema, né? Aí um sinal pode ser a corrente que passa pelo circuito. Um outro tipo de sistema aqui, ó, no carro, né? Aí tem os sinais aqui, a força aplicada do motor, a força de atrito. O que mais?
Como eu falei, com a questão da imagem também, ó, com processamento de imagens você pode fazer várias coisas, né? Pegar uma imagem que era colorida e transformar em tons de cinza, colocar um contraste maior, todas essas coisas. Um outro tipo de sinal, o índice semanal do Dow Jones Industrial Average, lá da Bolsa de Valores de Nova York, o fechamento da semana, né? Aí tudo isso dá um sinal, ó. Na semana 1 deu esse valor aqui, na semana 2 deu esse valor, aí isso vai variando. E com isso você pode utilizar para processar e, enfim, fazer várias contas lá na área do mercado financeiro. Aí você já vai começando a ter umas ideias aqui, ó, do que tipo de matemática é necessária. Bastante somatório, integral, aí ó, você representa no domínio do tempo. Enfim, aí tem os sinais periódicos. Aí você vê que números complexos são bem importantes aqui. O que mais? Aí isso aqui é o capítulo inicial para a pessoa ter uma noção aqui, né, do que se trata o assunto, né? Aí no capítulo inicial vai ter aqueles exercícios assim mais introdutórios, que às vezes é mais uma questão de lembrar a matemática necessária. Então eu vou partir logo para outros capítulos mais para frente. Ó, sistemas lineares invariantes no tempo. Que são sistemas mais simples, né? Você poderia trabalhar também com sistemas não lineares, claro, mas vamos trabalhar com o mais simples. Aí você vê aqui, ó, convolução é uma coisa bem utilizada. O que mais? Passar rápido aqui. Ó, representação em série de Fourier. Série de Fourier é uma coisa bem importante que você vai utilizar no estudo de sinais e sistemas, para você representar os sinais no domínio da frequência. Aí você utiliza exponenciais complexas. O que mais? E é interessante, ó, esse livro ele vai lembrando aqui quais que são as propriedades matemáticas aqui, né? Então, é importante para caso você tenha visto isso lá na matemática, mas é sempre bom dar uma lembrada, né? O que mais? Ó, filtragem. Aí ele vai dando aqui o contexto. Filtragem. Ah, e aqui eu marquei para mostrar uma coisa aqui, ó. Que eu falei que a área de sinais e sistemas pode ser empregada para filtro de imagem, né? Aí ele aqui dá uns exemplos aqui, ó. Efeito de um filtro diferenciador sobre uma imagem. Duas imagens originais, aqui em cima. As imagens originais, né? Não sei se é o original mesmo ou se ela ficou nessa cor porque o livro é em preto e branco, então talvez a imagem original mesmo seja colorida. Mas enfim, finge que essas duas são originais e ele aplicando um tipo de tratamento aqui, um filtro diferenciador, aí ele deixa as imagens diferentes aqui, ó. Você vê uns contornos mais destacados aqui e aqui também. Aí tudo isso você estuda aqui, de onde que vem isso. O que mais? Bom, uma coisa que eu pude notar aqui neste livro olha só, existem os exemplos, né? Exemplos assim, para dar uma ideia inicial nas escolhas envolvidas. Por exemplo, aqui, isso aqui parece ser tensão de capacitor, alguma coisa assim. Aí mais pro final do capítulo tem o que? Olha, resumo. É um resumo assim, só em termos do português mesmo, para dar uma ideia do que é, né? Aí, problemas, e ele divide os problemas em problemas básicos com respostas. Aí, nesse aqui, você vai achar a resposta lá no final do livro, né? Aí, são os problemas para você começar a estudar. Aí, depois dos problemas com resposta, tem os problemas básicos, que como não está escrito com resposta, provavelmente você não tem a resposta. Mas, como eu acho que eu já disse antes, eu não acredito que você precise de
ter respostas de todos os exercícios para conseguir estudar. Se você tiver dos primeiros, aí você for tendo uma confiança de que você está aprendendo, não tem problema. Aí mais para frente tem os problemas avançados, para você pensar melhor e levar o seu estudo para o nível avançado mesmo. Olha só, sinais representados aqui ó, no domínio do tempo, ó, x2 de t. Então vamos avançar aqui para ver se tem uma coisa aqui. Ah, são variações, né? Transformada de Fourier de tempo contínuo. O que mais? Transformada de Fourier de tempo discreto. Tempo discreto, deixa eu ver se é fácil de eu explicar aqui. Ó. Um sinal ele pode ter amostras só em intervalos bem definidos de tempo, né? Por exemplo, o fechamento do mercado de ações, ele tem um valor para cada dia, não tem um valor ao meio-dia, não. Ele tem, se é o fechamento, é o valor, é a cotação final, né, do índice. Ao contrário, em contraposição, um sinal de tensão de um capacitor, ele está definido em todos os instantes de tempo. Aí por isso que a gente diz que é contínuo, não tem uma discretização. Como neste caso aqui, ó, só de um intervalo para o outro que existe o sinal. Aí ele passa, tem esses espaços entre essas barrinhas aqui. Esse aqui seria um sinal de tempo discreto. Eu acho que não ficou tão boa a explicação, mas enfim. Isso aqui não é uma aula mesmo, né? E se você for estudar isso, você vai entender mais claramente. Mas basicamente, quando você estuda sinais de tempo discreto, você lida com sequências, 1, 2, 3, 4, e quando você estuda sinais em tempo contínuo, você lida com funções, né? Aí para variar para todo t. Enfim, aí aqui são várias coisas aqui que você pode fazer. Caracterização no tempo e na frequência, frequência de sinais e sistemas. Vamos avançar aqui mais rápido. Aliasing. Não sei se você já ouviu esse termo. Aqui, ó, uma outra imagem aqui, isso aqui é interessante de mostrar. Resultado de aplicar um retentor de primeira ordem ao invés de um retentor de ordem zero após a amostragem por impulso com um terço do espaçamento horizontal e vertical usados na figura 7.12a e b. Aqui, ó, ele tinha aqui essas imagens aqui. 7.12 amostradas por várias formas aqui. Aí ele utiliza aqui para explicar, para contextualizar o que ele está explicando, né? Você vê que essa imagem aqui é um pouco diferente dessa, talvez não fique tão claro neste vídeo, mas se você olhar no livro, você vê a diferença. Aqui, ó, é quase totalmente destruída a imagem. Aqui, esta é bem diferente, não é tão diferente, mas eu consigo perceber a diferença. E aqui tem mais outra imagem, né? Em que fica até mais estranha do que essa, né? Aí, ou seja, ele exemplificando o que você pode fazer com as imagens, né? Aplicando os filtros e você tendo o conhecimento para isso. O que mais? Vamos ver se eu tenho mais algo aqui para falar. Enfim, aí tem uma matéria extensa aqui sobre isso para estudar o assunto. Transformada Z. Aqui só sobre transformada Z. E que mais? Bom, essa que é a ideia do livro. Aqui tem sistemas lineares com realimentação. E aqui eu falei um monte de conceitos que se você nunca viu esse assunto, você deve estranhar. Mas aqui, ó, ele está dando uma contextualização, ó, um circuito eletrônico com um diodo aqui, um outro circuito aqui, um sistema que pode ser várias outras coisas aqui. Eu não sei se ele fala do que é, não deve ser genérico. Aí aqui, ó. Isso aqui é uma forma de representar um sistema aqui, que pode ser um filtro, por exemplo. Chega o sinal de entrada, que pode ser um sinal de áudio. Aí ele vai fazendo várias coisas aqui para
transformar este sinal em um outro, de uma outra forma, por exemplo, só com as frequências mais agudas, só para citar um exemplo, né? Aí isso aqui está acabando, chegando no final do livro, e aqui já é a bibliografia, mas tem também o apêndice, né? Não sei se... Ó, as respostas aqui, as respostas que ele falou que tinha. E aqui no final, ó, apêndice, expansão em frações parciais, para caso você queira lembrar o assunto. Então, basicamente, este aqui que é o livro, olha só, ele é aplicado a, de fundamental importância para cursos de graduação em engenharia elétrica e da computação. Acho que para a computação tem bastante coisa que se aplica aqui, bem interessante, bem como para outros cursos relacionados a áreas de eletrônica, mecatrônica e automação. Enfim, se eu fosse estudar sinais e sistemas hoje, eu iria utilizar este livro. Um dos principais motivos para falar a verdade, é porque eu tenho este em casa e não outros, mas também porque, do jeito que eu olhei aqui, ele parece dar uma explicação bem razoável sobre o assunto. Então, eu vou deixar o link para caso você tenha interesse, o link de afiliado na Amazon, na descrição do vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a atenção, deixe o seu comentário e até a próxima.